2 Samuel, capítulo 10. Aos domingos nós estamos estudando o livro de 2 Samuel. Na verdade, a gente estudou todo o livro de 1 Samuel, né? E agora estamos no capítulo 10 de 2 Samuel. O meu objetivo é que hoje nós vejamos todo o capítulo 10, tá bom? Mas agora, vamos ler apenas o versículo primeiro, deixe sua Bíblia aberta, e nós vamos ver o restante dos versículos ao longo da nossa exposição. Todos acharam? 2 Samuel, capítulo 10? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Algum tempo depois, o rei dos Amonitas morreu, e seu filho Hanum foi o seu sucessor. Até aqui, vamos orar nesse momento. Ó Deus, muito obrigado por mais uma vez termos o privilégio de ouvirmos a Tua palavra sendo pregada a nós. Eu quero te pedir, Senhor, abra os olhos do nosso entendimento e do nosso coração, para enxergarmos as verdades que o Senhor revelou aqui para nós. Nós precisamos delas, Senhor. Precisamos da Tua voz guiando a nossa vida, direcionando a nossa vida, trazendo luz, ó Deus, para aquilo que está muitas vezes encoberto a nossa percepção, a fim de que hajam transformações em nós, a fim de que sejamos moldados pela Tua vontade, Senhor, e assim sejamos mais parecidos com Cristo. Nos abençoa aqui essa noite, fala conosco mais uma vez. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, meu irmão. Meus irmãos, há muitos anos atrás, eu ouvi uma história de que dois irmãos gêmeos, eles tinham um pai muito ruim, um pai envolvido com toda sorte de coisas erradas, de criminalidade. E aqueles dois gêmeos crescendo naquele ambiente, chegaram um momento da sua vida em que eles estavam ali com destinos muito diferentes. Eles eram gêmeos, filhos do mesmo pai, mas um daqueles gêmeos, ele havia se tornado um próspero homem de negócios, enquanto que o outro tinha se envolvido com uma vida de criminalidade e se encontrava preso. E um jornalista, então, sabendo dessa história, resolveu entrevistar os dois para saber como eles acabaram tendo situações de vida tão diferentes assim. Quando chegaram para o que estava preso e perguntaram a ele: o que foi que aconteceu na sua vida para que você terminasse aqui em uma prisão? Ele respondeu: ora, com o pai que eu tinha, o que você poderia imaginar? Desde cedo foi isso que eu aprendi, foi isso que me foi ensinado, e eu apenas segui os passos do meu pai. Perguntaram então ao segundo jovem, aquele que tinha se tornado tão próspero financeiramente, qual era o segredo? O que tinha acontecido para que ele chegasse na posição em que ele agora estava? Ele disse: ora, com o pai que eu tinha, eu aprendi desde cedo que se eu queria um futuro diferente para mim, se eu não queria passar por aquelas mesmas coisas, eu tinha que trilhar um caminho diferente. O interessante dessa história, meus irmãos, é que no final das contas, aqueles dois jovens estavam diante do mesmo fato, mas eles tinham um ponto de vista diferente sobre aqueles fatos. E hoje, o tema da nossa mensagem é exatamente esse, ponto de vista. Esse texto que nós temos diante de nós, ele repete uma expressão que ela fala de percepção. Há uma ênfase no texto sobre essa ideia de perceber as coisas, de observar as coisas. A expressão ver, ela vai aparecer 5 vezes no nosso texto.
Nem sempre, talvez, a tradução possa trazer essa expressão, mas no texto hebraico ela aparece 5 vezes, a mesma palavra. Ela vai aparecer, por exemplo, no verso 6, quando é dito que os líderes amonitas, eles veem alguma coisa. No verso 9, quando Joabe, líder do exército de Davi, viu alguma coisa. No verso 14, os amonitas veem alguma coisa. No verso 15, os arameus, ou sírios, também veem alguma coisa. E no verso 19, os reis aliados de Hadadezer também veem algo, percebem algo. Inclusive é dito que eles temem a Davi, e alguns estudiosos identificam que a palavra para temer, ela também tem uma raiz que indica uma ideia de observar, ok? Então, o texto está recheado de percepções, de pontos de vista. Nós não vamos aqui organizar o texto em cada uma dessas divisões aqui do verbo ver, mas eu quero mostrar para vocês que tem 2 pontos de vista muito claros e muito distintos aqui no nosso texto, logo no início, logo no começo. E é por causa desses pontos de vista que nós vamos ter aqui conclusões bem marcadas. Então, eu dividi aqui o nosso texto em 3 momentos. O primeiro, os 2 primeiros, na verdade, são os pontos de vista antagônicos que nós vamos encontrar aqui. E o terceiro momento são as consequências do que esses pontos de vista aqui trouxeram, ok? Então, vamos começar olhando aqui o primeiro ponto de vista, que é um ponto de vista aqui positivo, ok? Nós vamos ver as intenções positivas, as boas intenções aqui de Davi. Lê de novo comigo o verso 1. Algum tempo depois, o rei dos amonitas morreu, e seu filho Hanum foi o seu sucessor. O texto começa mostrando para nós uma mudança no cenário político daqueles dias, ok? Há aqui uma transição dentro do governo dos amonitas. Um rei morre e o outro assume o lugar. Já antecipando para vocês, o versículo 1, ele não disse qual foi o rei que morreu, mas os próximos versículos vão dizer para nós. Foi o rei Naás, ok? Quem era Naás? Naás, ele já apareceu aqui no livro. Naás, ele foi aquele, na verdade, ele aparece em 1 Samuel, foi aquele que fez um cerco a Bet-Gileade, uma cidade, logo no início do reinado de Saul, e Deus veio assim, o Espírito veio com poder e encorajou Saul a ir lá libertar os seus irmãos de Bet-Gileade. É muito interessante que naquela ocasião, Naás, ele chega lá com a sua tropa e ele propõe um acordo. Ou melhor, o pessoal de Bet-Gileade tenta entrar num acordo. Eles tentam, olha, nós vamos nos tornar seus servos. Não nos mate, não vamos entrar em guerra. Nós vamos nos render, nós vamos tornar os seus servos. E Naás, então, ele propõe o seguinte termo, né, desse acordo. Tudo bem, eu aceito. Porém, eu vou precisar fazer uma coisa. Eu vou furar o olho de cada um de vocês, né? Então, fura o seu olho e aí você pode ser o meu servo e a gente não vai ter guerra, tá bom? Essa é a cláusula do contrato. Diante dessa cláusula, o pessoal começou a pensar, não, mas espera aí, né? Furar um olho? Porque o que ele queria era uma sujeição completa, de modo que não houvesse depois revoltas. Então aqueles homens, eles ficariam, em algum sentido, incapacitados. Por isso ele estava propondo essa ideia. Eles continuariam aptos para trabalhar e produzir tributos, mas eles já seriam um exército enfraquecido, exércitos onde eles só poderiam enxergar com um olho, por exemplo. Então, Naás propõe isso. Eles então pedem apenas um tempo para chamar o restante das tribos de Israel, saber se eles viriam em seu socorro para ajudar naquela batalha. Naás estava tão confiante de que o povo de Israel estava disperso, que eles não conseguiriam fazer frente a ele, que ele disse, tá bom, tranquilo, né? E no final das contas, Saul veio e Saul derrotou e livrou, né, aquela cidade ali de Bet-Gileade. Pronto. Esse Naás, ele agora morreu. Agora está morto. Naquela ocasião ele apenas recuou, mas agora ele está morto. Vamos ver o que acontece aí no verso 2. Davi pensou,
serei bondoso com Hanum, filho de Naás, como seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Hanum seu pesar pela morte do pai dele. Mas quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos amonitas, suspense dramático, né? Vamos dar uma olhadinha aqui o que está acontecendo. Bom, o texto nos surpreende. Nós não tínhamos tido mais nenhuma informação sobre Naás, e agora a informação que nós temos é de que ele tinha um bom relacionamento com Davi. Olha só, aquele homem foi um inimigo de Israel no início do reinado de Saul. Agora é dito que ele tem um bom relacionamento, ou tinha um bom relacionamento com Davi. Davi pensou: serei bondoso com Hanum, filho de Naás, como seu pai foi bondoso comigo. Alguns imaginam aqui o que teria sido essa bondade que Naás teria feito para Davi. Alguns acreditam talvez que no momento em que Davi fugia de Saul, ele tenha encontrado abrigo ali entre Naás. Mas o ponto aqui, irmãos, é que aqui nós encontramos uma palavrinha que tem aparecido com certa frequência nos últimos capítulos, que nem sempre ela é traduzida de uma maneira que a gente enxerga com clareza o que o texto está dizendo, que é a palavrinha recede, né? Lá se vem ela aparecendo de novo, a gente já viu essa palavra algumas vezes. E eu já falei para vocês que essa palavra hebraica, recede, ela geralmente aparece dentro de um contexto de aliança. Então, quando alguém fazia uma aliança, essa pessoa se comprometia agora a mostrar lealdade, fidelidade, a cumprir com a sua obrigação na aliança. E a palavra usada para isso, tudo, essa responsabilidade, lealdade, etc., bondade, é a palavra recede. Ok? Então, o que o texto está indicando para nós aqui é que em algum momento o que aconteceu foi que houve uma aliança entre Davi e Naás. E Davi está reconhecendo que Naás cumpriu a parte dele dentro dessa aliança. Naás foi leal a Davi nesse relacionamento de aliança. Nós não temos os detalhes todos dessa aliança aqui, mas é possível que à medida que Davi foi aumentando o seu poder, para evitarem então um conflito entre essas duas nações, Naás então aceitou se colocar numa posição de aliança com Davi e ele honrou a sua parte na aliança. O ponto aqui então é que Davi, ele deseja estender essa aliança agora para Hanum, para o filho de Naás. Davi recebe essa notícia de que o Naás morreu, e ele então decide: eu vou ser fiel à minha parte na aliança, também para com Hanum, para com o filho de Naás. Uma outra questão aqui, né, que quebra a nossa expectativa, interessante, é que quando a gente viu esse personagem Naás aparecer antes, eu falei para vocês que o significado do nome dele era serpente, né? Então aqui, nós esperávamos, quando surge aqui Naás em cena, nós esperávamos o quê? Lá vem a serpente criar problemas novamente, né? Mas agora nós vemos que Davi havia subjugado essa serpente. A serpente estava debaixo do poder de Davi, não causava mais problemas para Davi, inclusive agora estava aqui morto. E Davi tem esse ponto de vista, essa percepção positiva. Eu vou manter a minha aliança com os amonitas, eu vou manter a minha aliança com Hanum, o filho de Naás. O que ele faz para manter essa aliança? Para demonstrar esse desejo, esse interesse? Naás foi leal, eu vou ser leal também ao filho dele. O que ele faz? Ainda no verso 2, finalzinho, ele diz que então Davi enviou uma delegação para transmitir a Hanum seu pesar pela morte do pai dele. Ele decide mandar uma comissão, embaixadores ali,
que seriam representantes do rei, como se fosse o próprio rei chegando ali diante deles, diante de Hanum. Provavelmente eles deveriam levar presentes, eles deveriam levar uma mensagem do rei, informando o seu pesar, informando a sua tristeza, demonstrando honra a Hanum e ao seu pai Naás, pela fidelidade que Naás havia apresentado. Então, o que acontece aqui? Davi tem um ponto de vista positivo acerca de Hanum. Ele ainda não conhece aqui, não tem um relacionamento próximo com ele, mas porque ele era filho de Naás e Naás honrou seu compromisso, ele tem aqui esse ponto positivo e ele deseja entrar nesse relacionamento de aliança com ele. Davi está comprometido em manter a sua parte nesse compromisso de aliança. Importante que essa expressão aqui de lealdade, de Davi mostrando esse interesse, né? Davi está muito preocupado sempre em mostrar, eu sou leal às minhas alianças. A gente viu isso no capítulo 9 inteiro, quando ele mandou chamar Mefibosete. Preguei domingo passado, a palavra recede aparece de novo. E Davi querendo mostrar para com ele a bondade, a fidelidade de Deus. Agir com ele como o próprio Deus havia agido com Davi. Aqui mais uma vez Davi preocupado em cumprir os seus compromissos com aqueles com quem ele assumiu aliança. Deixa eu dar uma pausazinha aqui para fazer uma pergunta para você, tá? Você já entrou em algum compromisso de aliança com alguém? Já? Se você está casado, você tem que dizer sim, né? Sim, porque o nosso casamento, a Bíblia diz que é um pacto, é uma aliança. Inclusive, lá em Malaquias vai dizer que Deus é testemunha da aliança que você fez com a mulher da sua mocidade. Nós assumimos, irmãos, alguns relacionamentos de compromisso, de aliança, de pacto. E a pergunta para nós é: você tem honrado os seus compromissos de aliança? Esses relacionamentos, esses compromissos que você assume na sua vida, você tem honrado? Aqui tem um homem, Davi, comprometido em ser leal, em ser fiel à aliança que ele assumiu. Como tem sido você diante do Senhor nas alianças que você tem assumido? Nós, quando casamos, fazemos algumas promessas, não é? Ser fiel, honrar, cuidar, respeitar, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe. Esposas, você tem honrado seu marido? Você tem assumido realmente o seu papel? Eu me comprometo e vou me esforçar para honrar a minha aliança. Maridos, vocês têm assumido a parte de vocês na aliança? Eu vou cuidar, eu vou proteger, eu vou me esforçar. Pais, Deus colocou almas eternas sobre os seus cuidados. Há uma responsabilidade sobre nós diante da vida dos nossos filhos. Temos honrado o nosso compromisso? Nós estamos aqui tentando terceirizar, não é? Deixa eu ver se eu acho alguém aí para fazer o meu papel de pai, o meu papel de mãe. Eu vou terceirizar o menino. Minha parte vai ser só pagar as contas, né? Tá comida e tal. Outra pessoa vai impregnar neles os valores. Temos honrado os nossos compromissos, nossas responsabilidades nos relacionamentos que nós temos. Pastor, eu não sou pai, eu não sou mãe, eu não sou marido, eu não sou esposa. Não dá para eu responder essa pergunta. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você é crente, você já entrou numa aliança. Cristo, quando veio a esse mundo,
se fez homem, ele foi obediente ao Pai, até a morte, morte de cruz, com um propósito, uma missão: concretizar a nova aliança no seu sangue. Todas as vezes que nós nos reunimos para tomar a ceia do Senhor, nós falamos desta nova aliança que o Senhor fez. Com seu sangue, Ele entrou numa aliança comigo. Ele deu a vida por mim. Ele cumpriu completamente o seu papel na aliança. E a pergunta é: e você no seu relacionamento com Cristo? E você na sua aliança com Cristo? Como tem agido? Você tem honrado essa aliança? Você entende que o Senhor te comprou por alto preço, para que você agora seja uma testemunha dEle nesse mundo, para que você seja um reflexo dEle nesse mundo, cooperador no reino de Deus? Você entende isso? Ou será que você se tornou um cristão, mas com uma visão completamente influenciada ainda pela cultura desse mundo, que olha para todas as coisas e todas as relações como meros consumidores? E aí, ao invés de sermos instrumentos nas mãos do Senhor, para a glória de Cristo, não. Nós nos tornamos consumidores, nos tornamos degustadores. Eu me torno um sommelier de culto. E eu acho que isso é cristianismo. Eu venho para o culto e eu fico avaliando. Louvor aí, ó. Hoje foi legal. Né? Aquela parte ali da pregação. E aí eu saio e teço a minha opinião. Acho que o culto hoje foi bom. Olha aí. Né? Sommelier de culto. O culto hoje estava bom. Estava agradável, tinha um gostinho, né? Nada que, em última instância, é feito para você. Aqui é tudo para o Senhor, e você, inclusive, deveria ser parte disso. Você, inclusive, deveria entender que quando nós viemos aqui, sabe o que significa culto? Serviço. Serviço para quem? Para o Senhor. Eu sou aqui um cooperador, uma peça no corpo de Cristo, que espero ser usado de maneira adequada como instrumento para que Ele receba toda a glória, Ele receba todo o louvor. Ele é aquele que tem que se agradar de mim. Ele já cumpriu a sua parte na aliança. Ele deu o Filho deu a si mesmo na cruz. Ele enviou o Consolador para me atrair para Ele. E eu agora, da minha parte, o que faço? Toma a minha vida, Senhor. A minha vida é tua, é para ti. É para a tua glória, é para te trazer alegria. Opera em mim, transforma-me, usa-me de uma maneira que seja agradável a ti. Como tem sido o seu compromisso na aliança com o Senhor? Davi aqui, em seu ponto de vista positivo sobre Hanum, deseja manter o seu compromisso, a sua fidelidade, a aliança que ele tinha feito com Naás e que ele agora estende para Hanum através da ida dos seus embaixadores. O que vai acontecer agora? Nós chegamos no nosso segundo ponto de vista. Agora é um ponto de vista negativo. Aqui nós vamos ter uma interpretação das intenções de Davi. Como é que essas boas intenções elas vão ser interpretadas? Olha o verso 3. Os líderes amonitas, deixa eu ler só o finalzinho do verso 2. Mas quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos amonitas, aí o verso 3. Os líderes amonitas disseram a Hanum,
seu senhor. Achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso. Davi os enviou como espiões para examinarem a cidade, a fim de destruí-la. Olha só. É interessante que no verso 3, quando os líderes amonitas falam, eles dizem assim, né? Achas que Davi está honrando teu pai ao enviar os mensageiros? Parece dar a entender que eles perceberam em Hanum uma atitude positiva. Quando os mensageiros chegaram, talvez Hanum olhou para aqueles mensageiros e avaliou também de maneira positiva. Entendeu? Olha que coisa boa, rapaz. Davi mandou esses mensageiros aqui, teve muita consideração, não é? Talvez Hanum tivesse recebido até essa comitiva de maneira positiva. Tem uma questão interessante aqui também, que o nome de Hanum, ele é muito parecido com outra palavra hebraica, Haná, e teria relação com a ideia de graça. Fica então a expectativa, né? Será que Hanum, o gracioso ou o agraciado, vai agir com graça diante dessa atitude positiva de Davi? Ele vai responder com graça? Porém, os seus conselheiros têm um ponto de vista completamente negativo. A interpretação que eles fazem das intenções de Davi é a pior possível. Eles olham para tudo isso e dizem, né? Davi está enviando espiões. Davi é um dissimulado. Davi ele está tentando nos enganar para observar as nossas fraquezas, para atacar essa cidade. Ele quer se aproveitar de que Naás morreu e usar esse período de transição, de turbulência, de fraqueza, de instabilidade, para destruir tudo e tomar tudo de nós. Essa é a interpretação que eles fazem. E é interessante uma coisa, irmãos. Nós muitas vezes somos rápidos em julgar as intenções dos outros, não é? Deixa eu dizer uma coisa. Tem aquele texto que diz, não julgueis, ele é muito mal interpretado. Porque algumas pessoas absolutizam aquilo e entendem que nós não devemos julgar de maneira nenhuma. Isso é tolice, irmãos, porque a própria palavra de Deus, ela também vai dizer que nós devemos julgar sim, mas julgar segundo a reta justiça. O problema, às vezes, de nós julgarmos intenções, é porque nós estamos entrando num terreno ao qual a gente não tem acesso. Nós não temos acesso ao coração do outro. Nós temos acesso às atitudes do outro. Nós temos acesso às palavras do outro. Muitas vezes essas palavras podem nos revelar algo do coração. Mas o ponto aqui é que quando nós julgamos, nós temos que ter cuidado, porque muitas vezes nós não estamos dizendo algo acerca do outro. Nós estamos dizendo algo acerca de nós mesmos. Quando nós julgamos o outro e falamos do outro e achamos que todo mundo está olhando para o outro de quem nós estamos falando, sabe de uma coisa, às vezes você está denunciando algo de você mesmo. Quantas vezes eu tenho visto isso? Você, sem perceber, está denunciando algo de você mesmo, pelo modo como você enxerga, pelo modo como você fala, pela avaliação que você faz. Muitas vezes você está deixando escapar algo acerca de você mesmo. Eu estava conversando há um tempo atrás com um pastor amigo meu, e nós estávamos falando sobre uma pessoa em comum, e essa pessoa tinha se revelado uma pessoa extremamente manipuladora. Essa pessoa tramava e tentava alcançar objetivos pensando apenas no seu orgulho, interesses pessoais e coisas do tipo, e fazendo com que a igreja do Senhor sofresse com tudo aquilo. E a gente conversando, e o outro pastor assim impressionado, rapaz, a gente às vezes
a gente pensa assim, né? Não, essa pessoa não faria isso. Não, eu vou estender a destra de comunhão, eu vou tentar. E quando a gente dá um passo na direção, pensando o melhor, ali, tentando o melhor, né? Uma restauração, uma reconciliação, a pessoa julga as nossas atitudes de uma maneira totalmente diferente. A pessoa olha para aquilo pensando já o pior. Se ele está querendo ganhar alguma coisa, né? E se ele está querendo fazer alguma coisa, e ela já começa a traçar ali planos de como usar isso. E eu disse para esse pastor, um amigo meu, eu disse assim, pastor, mas sabe o que acontece? É porque a gente lida com a pessoa e a gente avalia a pessoa como crente. Então a gente olha para a pessoa como se fosse a gente naquele lugar. E pensando como crente, esperando uma atitude de crente. Mas a pessoa que muitas vezes não tem a menor evidência da regeneração em sua vida, ela vai olhar para a gente olhando da perspectiva de quem ela é. Enquanto a gente está olhando para ela como crente, tendo uma atitude de crente, estendendo a mão como crente, esperando uma resposta de crente, a pessoa está olhando para a gente como o quê? Como um ímpio, que ela é, esperando uma atitude de ímpio, como a dela, pensando assim, se eu estivesse no lugar, eu ia fazer isso, ia fazer aquilo, então ele deve estar tramando assim contra mim também. A pessoa vai revelando o seu coração, vai revelando quem é. Sabe aquela pessoa que muitas vezes é hiper ciumenta, por exemplo? Estou dizendo que todo mundo é assim não, tá? Que luta aí com ciúme, estou dizendo que todo mundo é assim não. Mas tem algumas pessoas que são hiper ciumentas, e quando elas falam ou elas pensam mal acerca do outro, às vezes elas estão denunciando alguma coisa acerca delas mesmas. Por que ela acha que o outro vai aproveitar qualquer oportunidade que tiver para traí-la? Às vezes porque essa pessoa acha que se tiver as mesmas oportunidades, é isso que ela vai fazer. Então, se ela acha que ela vai fazer isso, o outro só pode pensar igual. Só pode achar igual. Então, tenha cuidado. Avalie o seu coração. E comece a examinar se, quando você está julgando o outro, você não está julgando o outro pela lente do seu próprio coração caído. E você está falando mais de coisas que precisam mudar em você do que às vezes em coisas que precisam mudar no outro. Esses homens avaliam tão mal Davi, porque é isso que eles fariam. Nós vamos ver pelas atitudes deles aqui. Se eles estivessem no lugar de Davi, eles pensam, seria a nossa oportunidade. Eu não ia perder essa chance. Eu ia mostrar lealdade, bondade, estender a destra aqui para uma aliança com o rei enfraquecido Hanum. Eu ia aproveitar a oportunidade para mandar espiões e tomar tudo. Porque é isso que eles são. Mas vamos olhar aqui. Hanum, por ele estar acabando de assumir o trono aqui, ele parece alguém muito inexperiente. Você vai ver, irmãos, que Hanum, ele parece um fantoche na mão desses homens. Ele parece um líder fraco aqui. Em momento nenhum, na história inteira, ele é o rei. Mas em momento nenhum, ele toma as iniciativas aqui. Todo o momento, todas as ocasiões aqui, são esses líderes amonitas, espécie de príncipes ou conselheiros do rei, são eles que vão aparecer aqui tomando as decisões. E Hanum, ele parece que vai entrar na onda, ele vai se deixar levar por eles, e ele vai então fazer aquilo que eles querem, que eles sugerem. Olha o verso 4. Diz assim: então Hanum prendeu os mensageiros de Davi, rapou metade da barba de cada um, cortou metade de suas roupas até as nádegas e os mandou embora. Olha o que aconteceu. O que o texto está descrevendo para nós é: os homens de Davi foram completamente envergonhados. Envergonhados. E aqui a gente tem mais uma quebra de expectativa.
Se por um lado a gente achava que o Naás, a serpente, ia ser a ameaça, rapidamente ele foi controlado. Se por outro lado a gente achava que esse Hanum gracioso ia agir com graça, né? É ele que vem aqui se mostrando completamente desleal a Davi. Olha que lição. As aparências enganam, não é? As aparências enganam. Nós precisamos, irmãos, observar muito bem isso na hora de julgarmos, na hora de avaliarmos. Cuidado em tomar decisões, em fazer julgamentos somente com base em aparências externas, tá? Você pode se surpreender muito negativamente. Bom, aqui é uma exibição de zombaria completa. Nós temos alguns pontos aqui. Primeiro, essa zombaria é contra Davi. Esses homens estão representando Davi. Então, quando eles pegam esses homens, eles raspam a barba pela metade, eles cortam a roupa pela metade, deixa que os representantes de Davi, de nádega de fora, o que eles estão dizendo é isso que nós faríamos com Davi se tivéssemos a oportunidade. É Davi que eles estão atacando. É de Davi que eles estão zombando aqui. Porque esses homens eram embaixadores de Davi. Eram representantes pessoais de Davi. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que a palavra de Deus, ela nos ensina que nós, quando estamos numa relação de aliança com Cristo, nós também somos embaixadores? Embaixadores de Cristo. Você sabe o que isso significa? Eu já falei algumas vezes sobre o que é uma embaixada, né? Uma embaixada é um pedacinho de um país estrangeiro dentro de outra nação. É isso que é uma embaixada. Se você for lá na embaixada dos Estados Unidos em Recife para tirar o seu visto, quando você chegar lá, as leis que operam dentro da embaixada não são as leis brasileiras, são as leis americanas. Porque aquele território dentro da embaixada, o Brasil não pode entrar lá sem pedir autorização, não. Porque quem manda ali é como se fosse um pedaço dos Estados Unidos lá dentro da cidade de Recife, ok? Então, um embaixador, ele é um representante do seu rei em outro lugar. Ele está ali como se fosse a figura do próprio rei presente naquele lugar. Quando nós estamos testemunhando de Cristo, o que nós estamos fazendo é como se nós fôssemos ali pequenos cristos, por onde quer que nós passemos. Nós estamos mostrando como é que é a vida no nosso país, na nossa pátria de verdade. Aqui, irmãos, a gente tem que aprender logo de imediato que a maneira como nós vivemos representa Cristo. Vai representar bem a Cristo ou vai ser uma mentira acerca de Cristo? A maneira como você vive, quando você se diz cristão, ela vai representar, ou de maneira adequada para outros, quem é o seu rei, quem é o seu Senhor Cristo, ou você vai estar mentindo sobre Jesus. Porque as pessoas vão olhar para você e vão ter uma visão distorcida do Cristo que você diz representar. Por outro lado também, se nós estamos sendo fiéis a Cristo, representando a Cristo, e somos atacados pela nossa fidelidade a Cristo, ele diz: bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos por causa da justiça, por causa de mim, caluniarem vocês e fizerem tudo contra vocês. Porque no final das contas é a Cristo que as pessoas estão perseguindo e não a nós. Nós somos só representantes. Aquilo que elas fazem contra nós por causa do nosso Cristo é contra Cristo que elas estão fazendo. É por isso que quando Paulo teve aquele encontro com Cristo na estrada de Damasco, quando ele havia conseguido documentos para perseguir a igreja lá, Jesus disse para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue?
Paulo podia ter dito assim, ó, eu estou perseguindo a igreja. Eu estou perseguindo, sei lá, tal de Timóteo, de Ananias, de Bartolomeu, Simão. Mas Jesus disse, não, é a mim que você persegue. Porque nós somos representantes dele. Aquilo que fazem contra nós por causa dele, é a ele. Isso, irmãos, deve ser também motivo de consolo para nós. O nosso rei está vendo. O nosso rei, no tempo apropriado, tomará as providências. E é exatamente o que vai acontecer aqui. Mas antes, essa ideia de cortar a barba, né? A barba dentro dessa cultura era um símbolo visível externo da masculinidade desses homens. Então, quando eles raspam aqui a barba, né? E raspam pela metade, né? Não tira nem toda, que é para ficar ali realmente algo estranho, algo do qual eles possam rir, eles possam zombar. É como se eles estivessem dizendo que eles e Davi, né, não eram homens de verdade. A ideia é semelhante aqui sobre deixar eles com as nádegas aparecendo, né? Uma zombaria completa. Bom, se eles estão fazendo isso com os embaixadores de Davi, o que eles fariam quando Davi estivesse a oportunidade? Essa é a mensagem. Esse é o sinal que eles estão dando para Davi. Diante de tudo isso, nós não poderíamos esperar que o texto terminasse sem que houvessem consequências. Então nós vamos ver agora quais vão ser as consequências desse ato aqui. Davi entende com muita clareza o que tudo isso significa. Isso é uma declaração de guerra. O sinal que eles estão mandando para Davi é: nós não queremos aliança com você, nós sabemos das suas más intenções e nós estamos entrando em guerra com você. Olha o que vai acontecer, verso 5. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados. E lhes mandou dizer: fiquem em Jericó até que a barba cresça e então voltem para casa. Davi manda aqui uma comitiva encontrar com esses homens quando a notícia chega. Davi então dá ordens aqui para proteger esses homens da vergonha. Eles devem ficar lá em Jericó até que a barba cresça, até que o símbolo da vergonha seja apagado, né? Seja desfeito. Davi está cuidando primeiramente dos seus. Mas sabe de uma coisa? Davi está indignado com isso daqui, irmãos. Indignado. Imagina, você ter as melhores intenções, você buscar fazer o bem e você receber um ataque vergonhoso como esse. Bom, o que os amonitas vão fazer? Olha o verso 6. Vendo que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, eu não falei para vocês que Davi estava indignado? Esses homens agora percebem isso. Vendo que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, os amonitas contrataram 20.000 soldados de infantaria dos arameus, ou dos sírios, tá? De Bet-Reob e de Zobá, 1.000 homens do rei de Maaca e 12.000 dos homens de Tobi. Pronto, vamos dar uma olhadinha aqui em alguns detalhes. O texto ele vai dizer, literalmente, não que vendo o ódio de Davi, mas literalmente a ideia é vendo que eles se tornaram diante de Davi abomináveis. Eles se fizeram abomináveis diante de Davi. Isso é importante para nós. Por quê? Davi não os considerava repulsivos, inicialmente. Ele estava tentando fazer uma aliança com eles. Cumprir a sua parte na aliança para com eles. Então, ele não tinha uma visão, um ponto de vista negativo sobre eles, inicialmente. A má imagem que Davi tem deles agora
olhando para eles como repulsivos. Essa má imagem foram eles que construíram. Eles se fizeram repulsivos diante de Davi. Eles se colocaram nessa situação pelos seus próprios atos. Isso nos ensina algumas coisas, irmãos. Como é que você é visto pelas pessoas ao seu redor? As pessoas com quem você convive, que tem contato com você. Às vezes tem gente que diz assim, ninguém gosta de mim, né? Ah, ninguém gosta de mim. Não sei por quê, todo mundo só quer o meu mal, me detesta. Olha, se as pessoas agem assim contra você, por causa de Cristo, você realmente não dá nenhum motivo, mas elas se incomodam em ver você andando com Cristo, amando Jesus, vivendo pelas leis do Rei, da nossa pátria celestial, e elas ficam indignadas. Então, meu irmão, não se preocupe com isso. Descanse em Cristo. Encontre o consolo que você precisa nele. Não se preocupe com isso. O que mais nos deve interessar e importar é o que Cristo acha de nós. O que Ele pensa a nosso respeito. Se nós temos a convicção de que Ele nos ama, e de que Ele está feliz conosco, de que Ele se agrada de nós, de que naquele último dia, quando estivermos diante dEle, Ele vai olhar para nós e vai dizer, servo bom e fiel. Você está tranquilo? Apesar de seus defeitos, você tem andado com Ele, você tem consciência limpa. Você pode orar para Ele e saber, Senhor, apesar dos meus pecados, o Senhor tem visto que eu tenho lutado para te agradar. E você sabe que Cristo, então, se agrada de você. Então, não interessa o que os outros disserem. Continue andando com Cristo. Porém, você já pensou que em algumas ocasiões, algumas pessoas podem não gostar de você, e isso não tem nada a ver com Jesus? Algumas ocasiões pode ser simplesmente pelo fato de que você é insuportável. Já parou para pensar nessa possibilidade? Misericórdia, né? É por causa de Jesus? Aí você vai olhar, não. É porque a pessoa é insuportável. Olha que coisa terrível para um crente, né? Você já parou para pensar que às vezes é você que criou uma imagem negativa a seu respeito diante dos outros e que você está dando um mau testemunho de quem é Cristo através das suas atitudes? Isso pode acontecer. E a pergunta que surge é, o que fazer se os meus pecados, se as minhas más atitudes realmente criaram uma imagem terrível a meu respeito diante dos outros? Será que agora eu vou ter que conviver com esse estigma para sempre? Né? A imagem foi criada e agora não dá mais para ser desfeita. E agora? O que é que eu faço? Eu quero dizer para você que não. O que você precisa fazer é dar os passos corretos. É dar meia volta. Né? A figura do arrependimento não é esse? Você estava indo aqui e você descobriu que você estava indo para o caminho errado. Você estava indo na direção do pecado. E quanto mais para perto do pecado, mais para longe de Jesus. Chegou a hora de dar a meia volta. Chegou a hora de dar as costas para o pecado e vir na direção de Jesus. Mas essa meia volta, às vezes, é precisa ser feita com relação aos outros ao nosso redor. Aqueles que a gente feriu, aqueles que a gente machucou, aqueles contra quem a gente pecou, aqueles a quem a gente prejudicou. É preciso dar meia volta, é preciso aprender a dizer, perdoe-me, eu errei, eu pequei, me perdoe, me desculpe. Então, o primeiro passo na vida cristã é pedir perdão a quem for necessário. Se você reconhece que você pecou contra alguém, isso é o básico da caminhada cristã, irmãos. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e disse assim, olha, e a pessoa com o coração endurecido ali para não pedir perdão, eu disse assim,
Olha, eu não estou falando sobre uma doutrina difícil de entender. Eu estou falando sobre o básico da fé cristã. O básico é: eu pequei e eu peço perdão. Perdão a Deus, perdão àqueles a quem eu ofendi, perdão. Até os gerenciadores de crise do mundo já entenderam isso daí. Já perceberam? A pessoa pode ser a pessoa mais sem futuro do meio artístico, por exemplo, né? Aí quando aparece aquele flagra, aquela situação que aí ficou feio, agora não dá mais para passar pano, né? Ficou feio, a pessoa está sendo cancelada, né? O que a pessoa faz? Ela vai se aconselhar vai pagar dinheiro, né, para gente que lida com gerenciamento de crise, e a primeira coisa que ela vai fazer é lançar uma nota pública de pedido de perdão, gravar um vídeo. Ela aparece com a cara assim triste, né? Parece até que jogou cinza na cabeça, chora um pouquinho, né? Aí vai dizer: me desculpe, eu errei. Olha, tem gente que vai pedir desculpa, perdão, até pelo que eles não fizeram. Que é só para lidar com a crise ali e acabar com o problema. Até o mundo entendeu isso. É claro que o nosso pedido de perdão não vai ser fake, não vai ser falso, fingido. Tem que ser um pedido sincero, mas a gente tem que dar esse passo aqui, pedir perdão. E depois, lançar uma nova semente. Sabe? Às vezes você vai colher as consequências de uma semente ruim que você lançou, por meio das suas más atitudes. E agora, para fazer o caminho de volta, você vai ter que lançar uma nova semente, com novas atitudes. E aí é que está a questão, porque a gente quer o resultado rápido, imediato. A gente passou não sei quanto tempo, é que nem academia, né? Quem aí faz academia? Eu não, estou fazendo não. Né? Mas quem aí está fazendo academia aí, né? Pronto. Aí você vai para a academia, 30 anos de idade, chegou lá na academia, né? Já está aqui com um negócio aqui, né? Graças a Deus, eu não tenho esse problema. Tem só um calo pastoral que eu prego muito, aí fico encostando aqui no púlpito. Dá a impressão, né, que eu estou mais gordo, mas não é. É um calo pastoral que acontece, ok? Mas tem gente que, né, aí chega na academia, aí quer em um mês perder tudo que ganhou em 30 anos de idade, ó. Passou 30 anos trabalhando duro, ó. Né? Comendo de tudo, sem fazer nada. Aí em um mês, aí quer perder tudo, quer ter o resultado. Não, vai demorar, vai levar tempo, tá? A não ser que o seu personal seja o Fabão, aí o caminho é diferente, né? Aí o caminho é diferente. Mas não sendo esse o caminho, aí eu vou lhe dizer, é a mesma coisa, irmãos. Você passou algum tempo construindo, às vezes, uma má reputação a seu respeito, por causa das suas decisões, por causa das suas atitudes, e agora você vai levar tempo também, lançando uma nova semente, até que todo mundo possa olhar para você e entender, parece que essa pessoa mudou mesmo de verdade. Parece que essa pessoa não é mais aquela que era antes. Os passos são esses. Não há outro caminho a ser feito. Mas se você está empenhado nisso, sabe de uma coisa. Pode ser que o mundo demore para perceber que você é uma pessoa transformada, que você realmente mudou. Mas descanse no fato de que o nosso Deus, Ele vê as nossas reais intenções. Ele vê quando a gente está querendo realmente fazer a coisa de verdade. Ele vê, Ele se alegra, Ele abençoa, Ele está do nosso lado e isso é que é o mais importante. Bom, como é que os amonitas vão lidar agora com essa situação? Será que eles vão mandar mensageiros? Eles agora descobriram, vixe rapaz, Davi agora está com ódio da gente. Nós nos fizemos abomináveis diante dos olhos de Davi. E agora? Eu acho que é melhor nós mandar aí um pedido de perdão para Davi, né? Manda uma comitiva nossa lá. Vamos nós mesmos, vamos lá. A gente se humilha. A gente não humilhou a embaixada de Davi? A gente se humilha. A gente chega lá, a gente corta nossas roupas, a gente raspa metade da nossa barba, a gente diz, Davi, perdoa, a gente fez o que não devia ter feito, não queremos entrar em guerra contra você, Davi, queremos fazer uma aliança de paz, de restauração. Será que é isso que os amonitas vão fazer agora?
É claro que não, né? Olha aí o verso 6. Vendo que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, os amonitas contrataram 20.000 soldados de infantaria. Depois ele fala aí de mais 1.000 homens. Depois ele fala de 12.000 homens. Um grupo grande de soldados aqui contratados são os chamados mercenários, né? Era uma prática muito comum. Em alguns lugares do mundo isso ainda acontece. Você percebe que o seu exército não vai dar conta do exército do outro, você contrata soldados de outras nações para combater aquela guerra junto com você, ok? É isso que eles vão fazer. O texto não diz quanto é que eles pagaram por esses soldados todos aqui. Mas lá em 1 Crônicas, capítulo 19, verso 6, que é um texto paralelo a esse, que mostra os mesmos eventos aqui, lá é dito para nós que eles pagaram 1.000 talentos de prata. E o que é 1.000 talentos de prata, né? Eu só sei usar o real e olhe lá, pronto. 1 talento de prata era aproximadamente 60 quilos de prata, ok? Então, 60.000 talentos de prata aí, 1.000 talentos de prata daria 60.000 quilos de prata aproximadamente. Ou seja, 60 toneladas. Você tem noção do que é 60 toneladas? Pastor, me dê uma imagem visível, eu sou de humanas, né? Para ter uma noção do que 60 toneladas. Pronto, você pega um carro básico, carrozinho popular, tá bom? Pega 60 dele e bota um em cima do outro. É isso aí. Um carro ali tem aproximadamente 1 tonelada, tá? Então 60 carros empilhados, um em cima do outro. Tudo de prata. É isso que eles pagaram aqui, para juntar esse grande exército de gente que está pronta para... Eles têm que ganhar bem, né? Porque eles estão prontos para ir e morrer, né? Pronto. Contratado o exército, o que acontece? Verso 7. Ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o exército. Pronto. Davi trouxe Joabe, que era o comandante do exército, e ele então deu a ordem: vão para a batalha. Hora de iniciar a batalha. Na minha versão diz assim só, marche com todo o exército. Na sua versão, diz algo diferente? Com seu poderoso exército, né? Outra versão diz algo diferente? Em outras versões você vai encontrar o exército dos valentes, que é traduzido como o poderoso exército. Só que, continuando a história, a gente vai ver que tem um grupo que são chamados de os valentes de Davi. Parece que esse grupo ele estava aqui nesse exército, juntamente aí sob a liderança de Joabe. Irmãos, esses camaradas, não vou ter tempo de falar muito sobre eles, mas eles estão sendo mencionados aqui pela primeira vez. Eles eram como se fosse uma tropa de elite do exército de Davi. São os caras assim que tiveram assim feitos grandiosos em batalha. Quando você lê o que esses camaradas fizeram, você vai dizer assim: rapaz, o homem estava montado no giraia, né? Era realmente assim, feitos grandiosos mesmo em batalha, o que esses homens fizeram. E ao mencionar esse fato, o que ele está dizendo é: Davi mandou a tropa mesmo só com os bons, né? Só os mais preparados. O negócio aqui vai ser pesado. O time de Davi está reforçado. Bom, a batalha então vai iniciar. Olha o verso 8. Os amonitas saíram e se puseram em posição de combate à entrada da cidade. Eles ficaram na porta da cidade deles. Cidade atrás, estamos na posição de proteger a nossa cidade, né? Está ali os amonitas. O que mais? E os arameus, ou sírios, de Zobá e de Reobe, e os homens de Tobi e de Maaca, posicionaram-se em campo aberto. Aqui o exército inimigo está organizado em duas frentes de batalha. E as forças de Israel, nós vamos ver agora, elas vão se encontrar exatamente no meio dessas duas forças de batalha. O que vai acontecer? Verso de 9 a 11. Vendo Joabe, que estava cercado pelas linhas de combate,
escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e os posicionou contra os arameus. Pôs o restante dos homens sob o comando de seu irmão Abisai e os posicionou contra os amonitas. E Joabe disse a Abisai: se os arameus forem fortes demais para mim, venha me ajudar. Mas se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Pronto, até aqui. Vamos olhar o que acontece. O texto vai dizer que Joabe vê, ele tem uma percepção rápida aqui sobre a batalha. E ele vê que ele está numa situação difícil, ele está ali no meio. Tem gente vindo pela frente e gente vindo aqui por trás. E ele rapidamente organiza o seu exército. Ele pega uma parte da tropa e ele diz: o exército mais difícil, mais numeroso aqui, eu vou combater. Eu vou lutar contra os sírios. E você, ele chama o irmão dele, que era o comandante de uma guarda particular de Davi, e ele vai dizer: olha, você vai ficar com esses outros soldados e vai lutar contra os que estão na porta da cidade, ok? E aí, o plano dele é bem simples. Se em algum momento eu estiver percebendo que eu não estou conseguindo dar conta, que nós estamos perdendo a batalha, a sua tropa corre para ajudar a gente. E se o que acontecer for o contrário, for você que está entendendo isso, não está dando conta, nós vamos lá socorrer você. Esse é o plano. E vamos cuidar, né? Vamos para a batalha. Verso 12. Seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. E que o Senhor faça o que for de sua vontade. Pronto. Esse é o discurso de encorajamento. Lembra quando vai ter uma batalha, o comandante geralmente vai à frente e faz aquele discurso, né, de encorajamento? Quem assistiu Coração Valente, levanta a mão, né? Pouca gente, perderam um clássico desse, né? Está lá o William Wallace, lá, né? Motivando a tropa, pronto, está aqui. O Joabe fez aqui também o seu discurso, né? De encorajamento. Ele chama esses homens a serem fortes, a terem coragem. Nota, eles estão cercados pelo inimigo. E coragem aqui nas palavras de Joabe não é um mero sentimento que você tem, né? É um passo que você dá. Eu posso estar com medo, mas eu vou ter um passo, eu vou dar um passo de coragem. Eu vou além do meu medo e eu vou para cima. É isso que ele está dizendo. Sejam corajosos. Ele repete essa palavra. Sejam corajosos. Sejam valentes agora. E ele dá motivos para isso. Basicamente, os motivos que ele dá aí no verso 12, ele diz, né? Pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. Ele sabe o que está em jogo aqui. Se eles perderem essa batalha, o inimigo não vai parar nesse campo de batalha. Ele vai para cima de todo Israel. E ele vai capturar as cidades. Ele vai capturar as famílias deles. Então aqui, irmãos, é algo de extrema importância. Se eles perderem essa batalha, é a família deles que vai sofrer no final das contas. Eles vão perder tudo no final das contas. E é muito interessante as palavras finais quando ele diz, né? Aí no verso 12. E que o Senhor faça o que for de sua vontade. Então, primeiramente, ele reconhece, essa batalha nós estamos lutando pelas nossas famílias, mas nós também estamos lutando pelo povo de Deus, as cidades de Deus. Nós podemos confiar que Deus pode vir em nosso favor nessa batalha. Nós estamos do lado certo da batalha. Porém, ele não toma como garantia aqui de que a vitória é que vai ser o resultado. Por quê? Porque ele não sabe quais são os planos de Deus. Mas ele descansa no fato do que Deus tem liberdade de fazer o que Ele quiser. E o que Ele desejar fazer é que vai ser o melhor no final das contas. Então vamos, sejamos corajosos, confiemos, estamos do lado de Deus. E se Ele quiser, Ele vai agir e nós vamos ter vitória. Mas se Ele não quiser também, Deus sabe o que é melhor. Nós precisamos apenas descansar nele. Os planos dele vão ser os melhores. E vamos para a batalha. Irmãos, as palavras de Joabe aqui, elas parecem assim,
Palavra de crente, né? Joabe aqui tem um discurso de crente. Se Deus estiver do nosso lado, Ele pode fazer tudo, mas no final das contas seja feita a vontade dEle. Que Ele faça o que Ele quer. E esse tem que ser o nosso ponto de vista também, não é? Nós fazemos nossos planos, nós buscamos fazer o melhor que a gente tem a fazer com os nossos recursos. No final a gente descansa o quê? Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Porque a tua vontade é que é boa, perfeita e agradável, não a minha. Agora, Joabe já é peça conhecida nossa aqui, né? Joabe é aquele que tramou a morte de Abner. E a gente vai ver que Joabe ele tem assim uns momentos de bravura que ele vai e faz coisas que beneficiam Israel. Mas o fim de Joabe, já dando um spoiler para vocês, não vai acontecer aqui. Esse fim de Joabe vai acontecer só lá, né? Não vai ser um final muito bom, nem muito positivo, ok? O fato é que fica sempre um gostinho de que parece que Joabe não era muito crente, não. Mas Joabe, ele foi criado no meio do povo de Deus. Joabe, ele aprendeu provavelmente uma teologia correta acerca de Deus. Ele sabe as verdades certas. Ele pode apelar para essas verdades no momento oportuno, como ele faz aqui. E esse texto está nos ensinando que muitas vezes, mesmo um ímpio pode ser usado por Deus durante algum tempo, em benefício da obra de Deus e do povo de Deus. Sabe, tem um negócio chamado falsos crentes. Já ouviu falar? Né? A pessoa vem, parece que é crente, e durante algum tempo a pessoa está no nosso meio e a gente até é abençoado pela vida daquela pessoa. Até que chega um momento que a pessoa se revela e ela mostra que o coração dela não estava no lugar certo. A palavra foi acolhida, mas como aquela palavra que caiu entre os espinhos, quando veio o momento da dificuldade, da adversidade, né? Não floresceu, não frutificou. Alguém já disse que até um relógio parado acerta 2 vezes no dia, né? Se ele parou lá apontando 12 horas, ele vai acertar meio-dia e meia-noite. Ok? O ponto importante para nós é que um ímpio, ele pode fazer coisas impressionantes, ele pode dar declarações corretas e verdadeiras, ele pode ter uma boa teologia, ele pode abençoar pessoas, mas o que vai ser a diferença, no final das contas, entre um crente verdadeiro e um crente falso, chama-se perseverança. Perseverança. O crente verdadeiro, assim como um crente falso, ele pode tropeçar, cair, pode pecar, às vezes até pecados escandalosos, mas a diferença é que no final ele sempre vai ser levantado. Ele sempre vai trilhar o caminho do arrependimento, de voltar atrás. E ele sempre, mesmo aos trancos e barrancos, com lutas, ele vai trilhar o caminho de continuar perseverando com o Senhor. E infelizmente parece que é isso que a gente não vai encontrar aqui com Joabe. E é isso que infelizmente a gente também não encontra em muitas circunstâncias ao longo da caminhada cristã. Bom, olha os versos 13 e 14. Então Joabe e seus soldados avançaram contra os arameus que fugiram dele. Quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, também fugiram de seu irmão Abisai e entraram na cidade. Assim, Joabe parou a batalha contra os amonitas e voltou para Jerusalém. Esse é o desfecho aqui da primeira batalha. Os mercenários fugiram, né? Não deu para eles. E os amonitas, percebendo agora que estavam sós, se trancaram dentro da cidade. Fecharam as portas, se protegeram lá dentro. O que vai acontecer? O texto diz que Joabe volta para Jerusalém. O que Joabe foi fazer lá? Muito provavelmente ele foi levar informações para Davi. E muito provavelmente também ele foi chamar Davi, já que a batalha agora estava sob controle, estava tudo dominado, para Davi vir e dar assim o golpe final, né? Para que Davi recebesse toda a glória dessa batalha. Ok?
Bom, olha o verso 15. Vendo-se derrotados por Israel, os arameus tornaram a agrupar-se. Olha só. Você espera que o texto termine assim, né? Vendo-se derrotados por Israel, eles então fugiram para salvar a vida deles, né? Não. Eles se reagruparam, se reorganizaram para voltar para a batalha. Irmãos, isso aqui parece uma ilustração do inimigo das nossas almas, né? Ele não desiste nunca. Você vence uma batalha, ele se reagrupa, né? Para vir com setas diferentes contra nós. Bom, aqui estão esses adversários. Verso 16. Hadadezer mandou trazer os arameus que viviam do outro lado do Eufrates. Estes chegaram a Elã, tendo à frente Soboque, comandante do exército de Hadadezer. Então eles se reagrupam porque Hadadezer traz os reforços. Esse Hadadezer apareceu no versículo 8, como uma das nações ali que foram derrotadas por Davi. Até a gente viu que o nome, né, significava Haddad ajuda, né? Ou Baal ajuda, essa seria a ideia, né? Está pensando no Tachad, né? Não tem calma. E aí o que acontece aqui? Ele manda reforço. Há uma discussão, esse que é o mesmo do capítulo 8, né? Ou é um outro, né? Porque Hadadezer parece mais um título do que necessariamente um nome pessoal. Alguns entendem que é o mesmo, e aí há muitas coisas aqui que se assemelham à batalha lá do capítulo 8, mas há também algumas coisas que parecem destoar um pouco. Então, há uma dificuldade de saber se trata-se da mesma batalha. Se agora ele está pegando aquela batalha que aconteceu lá, jogando uma luz e esclarecendo melhor para nós alguns detalhes. O fato é que ele manda o seu próprio comandante. Quando ele diz isso aqui, irmãos, ele está dizendo assim, ó, ele pegou como se fosse assim, o cara mais valente, mais experiente do time, e ele mandou. Chegou um reforço pesado agora nessa batalha, né? Olha o verso 17. Informado disso, Davi reuniu todo o Israel, atravessou o Jordão e chegou a Elã. Os arameus estavam em posição de combate para enfrentá-lo. Pronto, lá vem. Entra agora um reforço bom no time de Israel, né? Davi. O próprio Davi agora vem para essa batalha. Provavelmente informado por Joabe, que tinha ido para Jerusalém, certo? O que vai acontecer? Verso 18. Deixa eu ler só o finalzinho do verso 17. Os arameus estavam em posição de combate para enfrentá-la. Verso 18. Mas acabaram fugindo de diante de Israel. E Davi matou 700 condutores de carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria dos arameus. Soboque, olha lá o reforçozão do time adversário. O comandante do exército também foi ferido e morto ali mesmo. Em resumo, Davi vence completamente essa batalha. Muitos aqui feridos, inclusive o comandante de Hadadezer. Verso 19, para a gente terminar o texto. Quando todos os reis vassalos de Hadadezer viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram a paz com os israelitas e sujeitaram-se a eles. E os arameus ficaram com medo de voltar a ajudar os amonitas. Olha o desfecho. Hadadezer tinha reis de pequenas nações ali que eram subjugados a ele. Agora esses reis, eles vendo que Hadadezer foi completamente derrotado, eles se aliam a quem? A Davi. Eles se tornam agora servos de Davi. Eles vão lutar do lado de Davi, eles vão pagar tributos a Davi. Hadadezer já não tem mais força suficiente para enfrentar Davi e nem força suficiente mais para lutar ao lado dos amonitas que tinham contratado ele no início aqui do texto. Aqui, irmãos, além de estabelecer agora um governo sólido de Davi sobre toda essa região, o que o texto também está colocando para nós é que Israel agora se prepara para um tempo de prosperidade econômica, porque todas as rotas comerciais principais daquele tempo agora estão nas mãos de Davi, estão nas mãos de Israel. Ou seja, chegou um momento aqui para Israel avançar e prosperar. Sob o comando de Davi, o povo de Deus agora pode avançar e prosperar. O que a gente aprende
com tudo isso daqui que a gente viu? Quero destacar só duas coisinhas, tá? Primeira, toda essa guerra começou por causa de um ponto de vista errado. Não foi? Toda essa guerra começou por causa de uma decisão errada, por uma interpretação errada, e que trouxe consequências muito ruins para aqueles que tiveram esse ponto de vista errado. Isso deve nos alertar. Antes de você tomar qualquer decisão na sua vida, pare e examine as variáveis. Pense, o que pode acontecer se eu tomar essa decisão? E pense com cautela, sem pressa, para que você tenha uma visão clara do que pode acontecer. Lembre que o seu ponto de vista, ele pode estar errado. Pode ter coisa que você não está vendo. Jesus vai dizer que antes da gente julgar alguém, a gente tem que primeiro tirar a trave do olho, para a gente poder ver corretamente, ver de maneira adequada. Então, às vezes, você pode não estar vendo alguma coisa. É muito importante, irmãos, nesse processo, nós desconfiarmos de nós mesmos. Antes da gente avaliar alguém, por exemplo, a gente desconfiar. Espera aí, eu estou achando isso, mas será que eu estou achando certo? A gente é precipitado demais, a gente acha que a gente tem todas as informações, que a gente enxerga tudo e sabe de tudo. Calma, calma, desconfie de você mesmo, por algum momento. Dê o benefício da dúvida para o outro, algo muito importante. Às vezes eu digo para algumas pessoas, olha, eu me esforço, eu vou lidar com a situação, primeiro para ouvir os dois lados da história. Toda história tem dois lados, não é? E quem conta, geralmente só conta a parte que beneficia você, né? Aí quando você escuta o outro lado, as peças vão se juntando, vão se encaixando. Aí diz, começando a entender, né? E eu faço um esforço para sempre tentar pensar o melhor da outra pessoa. Antes de chegar a uma conclusão, eu tento imaginar um cenário mais positivo. Mas espera aí, parece que é isso, né? Mas será que também não podia ter acontecido isso, né? E eu não estou sabendo. Eu tento pensar o melhor, o mais positivo acerca da pessoa, para dar o benefício da dúvida. Pode ser que eu esteja errado, pode ser que eu não esteja vendo tudo. Tente pensar o melhor. Agora, pensar o melhor não significa ter uma visão ingênua das coisas, tá? À medida que você vai avaliando a situação, você vai linkando fatos àquela situação. E esses fatos podem chegar ao momento de mostrar o contrário para você e dizer, não, infelizmente é o pior mesmo. Infelizmente é aquilo que você estava pensando no início mesmo. Mas antes de finalmente você chegar a qualquer veredito, busque esclarecer as coisas. Você pode buscar conselhos com pessoas mais experientes e sábias. Às vezes o que você não está vendo, outra pessoa vai ver. Mas você pode ir até aquela pessoa de quem você ali está avaliando, está com dificuldade, e tenha conversas honestas com aquela pessoa. Nós aqui, como povo de Deus, como igreja de Cristo, nós dizemos que nós somos irmãos em Cristo. Nós somos da família de Deus. Isso significa que eu tenho que ter liberdade para chegar até você, você chegar até mim, você chegar até um irmão que está aí do seu lado, e você ter conversas sinceras, conversas honestas, conversas que às vezes não vão ser muito agradáveis. Pense numa coisa que não é agradável, é você chegar para a pessoa e dizer assim, irmão, eu acho que você está vacilando, né? Irmão, isso que você fez me machucou. Irmão, isso que você fez é pecado. Olha que conversa, né? Chata de você ter, né? Mas às vezes vão ser necessárias. Porque aqui nós não estamos pensando apenas em nós mesmos. Nós estamos pensando o quê? Na glória de Deus, no bem da igreja, no bem do corpo. E se eu não chegar para o meu irmão, para alertar o meu irmão, para ajudar o meu irmão, o corpo todo vai sofrer e Deus vai ser desonrado. Então conversas difíceis vão ser necessárias. E é nessas conversas que às vezes nós vamos esclarecer as coisas. Quantas vezes
Eu estava pensando uma coisa quando eu sentei para ter essas conversas difíceis e ouvi. Eu disse assim, opa, não é bem por aí. Não é bem o que eu achava. Eu não tinha visto isso, eu não sabia disso. Então, meus irmãos, não se precipite. Antes de tomar uma decisão, vá por esse caminho mais lento. Avalie bem, examine bem. Porque do contrário, as consequências, elas podem ser trágicas. Uma guerra inteira, muitos mortos, um povo aqui que perdeu a sua paz, simplesmente porque tinham um ponto de vista errado e decidiram ir por esse ponto de vista precipitado. Ok? Avalie com cuidado. Por fim, veja aqui como Deus avança o seu plano. Deus tinha prometido essa terra para o seu povo, mas havia aqui muitas coisas ainda que estavam fora do controle de Davi, do domínio de Davi, como representante de Deus, como o rei, o ungido de Israel. E Deus aqui, olha o que ele vai usar. Ele permite que pessoas tenham ideias erradas, ruins, que essas pessoas com as suas percepções erradas, elas tomem decisões pecaminosas, que elas façam o que elas querem fazer. E isso aqui até parece ameaçar o próprio povo de Deus. O exército ali de Joabe ficou durante um momento totalmente cercado, pela frente e por trás, estava ameaçado. No momento aqui, isso pode trazer vergonha para o povo de Deus. Davi foi envergonhado por meio de seus embaixadores ali. Mas no final das contas, Deus vai sempre trazer o que é melhor para o povo dele. Tudo o que aconteceu aqui cooperou para quê? Para que no final o povo de Deus expandisse aqui o seu controle. Davi agora tivesse controle sobre o comércio da região e o povo de Deus pudesse prosperar, pudesse avançar. Olha como Deus faz as coisas. Eu quero dizer uma coisa, irmãos. A palavra de Deus nos ensina. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso inclui até aquelas coisas que na hora a gente não entende. A gente fica preocupado, que parece ser uma ameaça, que parece ser uma vergonha. Deus está no controle, cuidando de todas as coisas. Ele ainda está trabalhando. E da nossa parte, o que a gente tem que fazer? Lute para ser fiel. Lute para entender apenas uma coisa. O que é que o Senhor quer que eu faça, Senhor? E se coloque aí, do lado do Senhor, andando com o Senhor, buscando a vontade do Senhor. Descanse nele. Eu quero dizer para você que o momento mais obscuro, quando houve trevas na terra, o momento em que a maior de todas as injustiças foi perpetrada contra aquele que era o mais justo que já pisou nessa terra. O momento em que Herodes, Pilatos, os inimigos de Israel e os próprios líderes de Israel se juntaram para tramar e executar a traição cósmica do assassinato do Filho de Deus. O momento de maior injustiça da humanidade. Esse momento tão caótico, que para os próprios discípulos parecia o fim da linha. Achávamos que agora o rei tinha vindo, e ele foi crucificado numa cruz. Foi esse o momento da grande vitória de Deus para o seu povo. Foi exatamente nesse momento que aquele que era justo foi colocado numa cruz, no meu e no seu lugar, no lugar dos injustos. E Deus usou todo aquele mal para trazer a salvação que nós tanto precisávamos e que não tínhamos condição de alcançar pelas nossas próprias mãos. O ponto de vista humano não é capaz de entender, mas do ponto de vista de Deus, a cruz era a grande vitória do seu plano. Por isso eu digo para você, você pode não entender porque algumas coisas estão acontecendo. Você pode não entender porque você está passando por algumas
situações, por algumas dificuldades. Pode parecer que tudo está contra você e que Deus talvez até abandonou você. Mas entenda, se você está com Ele, se você tem a consciência tranquila e entende, eu estou com o Senhor, eu estou andando com Ele, saiba que Ele está operando em todas essas coisas para o seu bem. Amém? Vamos orar nesse momento?